para não repetir muito, pessoal, você notou que as nossas visualizações está caindo bastante. Mais rápido para finalizar. Já tá. Teste os microfones. Já. Sol. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite. Boa noite, os municípios que nos assistem. Boa noite a todos. Declaro aberto os trabalhos da 14ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Luiz Antônio, realizada aos 13 dias do mês de outubro de 2021. E rogamos para que faça nesta casa o certo e o melhor para o município e para o seu povo. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Adão Aparecido Pazotti. Presente. Clayton Aparecido Simeão. Presente. Gabriel Donizete Almeida. Presente. Marcos Simão Petrone. Presente. Maris Marli Silva. Presente. Miguel Florentino Borelli. Presente. Rafael Fabiano de Araújo. Presente. Pedro Antônio de Freitas. Presente. Wander Luiz Campos Geraldelli. Coloco em votação a ata da 13ª sessão ordinária de 2021. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. A ata da 13ª sessão ordinária de 2021 está aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à presente sessão, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Indicação número 163/2021. Indicamos que elabore estudos junto ao Departamento Contábil Tributário no sentido de editar norma legal que defina o refis municipal com o objetivo de conceder aos munícipes a oportunidade de parcelamento de seus débitos, tributários ou não, encaminhando o projeto a esta Casa de Leis. Rafael Fabiano de Araújo e Gabriel Donizete de Almeida, vereadores. Indicação 164. Indicamos que, em consonância com os artigos 23, item 3, artigo 30, item 1 e 9, para que viabilize, através dos órgãos competentes, o tombamento como patrimônio histórico e cultural do casarão que pertenceu ao Conde Ribeiro do Vale, cito nas dependências da Estação Experimental Jataí, na cidade de Luiz Antônio, por se tratar de prédio que faz parte da história do nosso município. Marise Marli Silva e Miguel Florentino Borelli, vereadores. Indicação 165, indicamos para que viabilize a atenção, estudos e análises, objetivando a instalação de redutores de velocidade tipo lombada na Rua Santo Estranguete, sentido bairro Jair Domingos, no perímetro compreendido entre os muros da Delegacia da Polícia Civil e do cemitério e entre os números 26 e 27 na mesma rua. Marise Marli Silva e Miguel Florentino Borelli, vereadores. Indicação 166, indicamos para que, juntamente com o departamento competente, exija que todos os serviços de transporte intermunicipal fornecido por prestadores de serviços de transporte apresentem seus apontamentos de viagens para fazer face a seus pagamentos as seguintes informações por cada viagem realizada: a data da viagem, o início da viagem com a hora, o modelo do veículo, a placa do veículo, motorista com o nome, odômetro inicial com a quilometragem e final também com a quilometragem, destino com a descrição, número de passageiros, o nome dos passageiros, assinatura de no mínimo um passageiro, contado celular de mínimo um passageiro e observações caso tenha. Miguel Florentino Borelli e Marise Marli Silva, vereadores. Indicação 67. Indicamos para que determine que todos os pagamentos feitos utilizando recursos de adiantamento com viagens, que quando pagos com cartão seja de débito ou crédito,
no momento da prestação de contas, as cópias desses comprovantes de pagamento sejam entregues e passem a fazer parte da dita prestação de contas. Miguel Florentino Borelli, Marise Marli Silva, vereadores. Indicação 68. Indicamos para que, juntamente com o departamento competente, exija a instalação de chips de rastreamento veicular em todos os fornecedores de serviços de transporte municipal, desde veículos leves até pesados, com custos e suas expensas, observando a cláusula 2.2 da ata de registro de preços, que menciona, bem como as demais despesas diretas e indiretas que indicam ou venham incidir sobre a completa e perfeita prestação dos serviços, objeto desta ata de registro de preços, sem que caiba direito a proponente de reivindicar custos adicionais, sendo que esses registros de deslocamento, distâncias e velocidades deverão sempre serem apresentados em relatórios para fazer face aos devidos pagamentos. Miguel Florentino Borelli, Marise Marli Silva, vereadores. Requerimento 149. Requeremos para que contate a CPFL a fim de que se execute a iluminação no bairro Jair Domingos, onde foi colocado alambrado de proteção para maior segurança dos moradores. Marise Marli Silva e Miguel Florentino Borelli, vereador. Requerimento 150. Requeremos para que solicite ao responsável pela frente de trabalho que envie a esta Casa de Leis a relação de documentos abaixo. Relação de trabalhadores da frente de trabalho de janeiro a setembro. Cópia da apólice de seguros de acidente de trabalho, conforme artigo 6º da Lei 1633, de 8 de março de 19. Plano de ensino dos cursos de capacitação, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º e 2º da Lei 1633, de 8 de março de 19. Marise Marli Silva e Miguel Florentino Borelli, vereadores. Requerimento 151. Requeiro para que determine o Departamento de Vigilância Sanitária fiscalização contra a prática de maus tratos aos animais, conforme preceitos na Lei 1653, de 19, vereador presidente Marcos Simão Petroni. Requerimento 152. Requeiro para que o mesmo proceda a estudos visando a construção de uma piscina aquecida no Acrila. Marcos Simão Petroni, vereador presidente. Requerimento 153 de 2021. Requeiro para que proceda a estudos visando o aquecimento das piscinas do complexo poliesportivo. Marcos Simão Petroni, vereador presidente. Requerimento 154. Requeremos para que elucide dúvida desses parlamentares em relação ao ato fiscalizatório das despesas com viagens que seguem. O objetivo dessas informações é trazer os preceitos da transparência e principalmente atender às fundamentações da Lei Municipal 459 de 86, que disciplina bem o uso desses recursos da municipalidade e, fundamentalmente, auxiliar o Executivo na boa aplicação dos recursos públicos. Processo de prestação de contas, a ficha 185, empenho 9127/21. Restaurante, o CNPJ 295-409-680, 1000 ao contrário 92, datas 24 de julho de 21, extrato 8057, a data 1 de agosto de 21, extrato 8125, ambos refeição para uma pessoa no valor de R$ 40,00 por pessoa, que divergem da data 26 de julho de 21, extrato 8067, a refeição para duas pessoas no valor de 120 ou 60 por pessoa, um aumento de 50%. A municipalidade solicita esclarecimentos. O segundo é o abastecimento em sequência do dia 27 de julho de 21, sendo primeiro às 16 horas e 38 minutos, valor de R$ 50,00, e segundo às 17 horas e 32 minutos, também no valor de R$ 50,00. Portanto, o intervalo de 54 minutos, e ainda considerar que no segundo abastecimento o valor do litro foi 1,72% maior, o que fere o princípio da economicidade. Para esses itens, requeremos saber qual veículo, se é próprio ou não, porque não saiu do município devidamente abastecido.
Terceiro, é o pagamento de pedágios em apenas um sentido do dia 2 de agosto, em praça pedagiada nos dois sentidos. Solicitamos informação de qual veículo fez essa viagem e se o mesmo tem tag ou não, e o motivo de apresentar apenas um recibo de pagamento de pedágio em praça pedagiada nos dois sentidos. O quarto é que solicitamos a apresentação do recibo de devolução do recurso retirado às sobras, conforme planilha de contas, uma vez que no material entregue não consta o recibo, o que dificulta a checagem de entrada do dinheiro no cofre da Prefeitura. Processo de contas, de prestação de contas, a ficha 212, o empenho número 9170 de 21, o primeiro que nós solicitamos é a apresentação do recibo de devolução do recurso retirado às sobras, conforme planilha de contas, uma vez que no material entregue não consta o recibo. O processo de contas, da prestação de contas, a ficha 41, empenho 94 de 21, primeiro que solicitamos esclarecimentos sobre o abastecimento em viagem até Ribeirão Preto, uma curta distância feito na cidade de Cravinhos, no valor de R$100 às 8 horas e 21 minutos da manhã. A qual a justificativa de não sair abastecido de nosso município, inclusive fazendo girar o comércio da nossa cidade. Segundo, que solicitamos esclarecimento acerca de valores pagos em 5 refeições com valor unitário de R$120, diferente de tabela apresentada pela churrascaria na mídia social e confirmada e checada por esses vereadores. E, por fim, o processo de prestação de contas, a ficha 17, o empenho 7535 de 21, que solicitamos a apresentação do recibo de devolução do recurso retirado, conforme indicado na planilha de contas, uma vez que no material entregue não consta o recibo. O requerimento são dos vereadores Marise Marli Silva e Miguel Florentino Borelli. Requerimento 155/21, requeremos para que apresente cópias do livro da razão referentes a contas, a conta 3390-3000, material de consumo, sub 05331, serviços atendimento móvel SAMU, e conta 3390-3900, outro serviço terceiro de pessoa jurídica, sub 05331, serviços de atendimento móvel SAMU. Miguel Florentino Borelli e Marise Marli Silva, vereadores. Requerimento 156, requeremos para que, em contato com o departamento competente que administra os serviços de terceiros de transporte, sobre a empresa CNPJ 04962291.000 ao contrário 50, referente aos serviços ora identificado. A ata de registro de preços do número 163/21, referente ao pregão presencial número 013/21, processo administrativo número 010/201, acredito que seja 2021. Apresentar os seguintes documentos conforme cláusula 4, 14 e 22 na dita ata de registro de preços. Primeiro, cópia da apólice de seguros em favor dos passageiros conforme a cláusula 4.10. Segundo, evidência de entregas de uniformes assinadas pelos empregados conforme cláusula 4.13.3. Terceiro, exames admissionais dos empregados, cópia do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme a cláusula 4.14.3. Quarto, apólice de seguro para os empregados, conforme cláusula 4.14.4. Quinto, certificado de curso de direção defensiva de seus colaboradores motoristas, conforme cláusula 4.15, a linha H. Sexto, apresentar evidências em relatório diário das inspeções dos dias 10, 20, 30 e 30 do mês de agosto de 21, conforme cláusula 4.16.1 e suas alíneas. Sétimo, apresentar evidência da inspeção trimestral feita pela detentora com observação fundamental, a linha A, com o acompanhamento do representante da contratante, conforme cláusula 4.16.2 e suas alíneas. Oitavo, guia de recolhimento e CND do INSS e FGTS,
referente ao mês de julho de 21. E, por fim, o 9º livro de registro dos funcionários, dos motoristas, Miguel Florentino Borelli e Marise Marli Silva, vereadores. Requerimento 157, requeremos para que, em contato com departamento competente que administra os serviços de terceiros de transporte no que tange a ata de registros de preços número 163/21, referente ao pregão presencial 013/21, processo administrativo número 010/21, para que observe, sendo necessário, revise ou corrija a dita ata de registro de preços na sua cláusula 5.6, onde se descreve itens 6.4 e 6.5. Substitua pelos itens corretos, uma vez que os tais itens descritos como referência não existem na descrição da dita ata, o que torna a cláusula 5.6 impraticável. Por se tratar de um registro de preço com montante estimado em R$1.075.000, em que pese possa não se executar integralmente. Se faz importante que todas as cláusulas estejam alinhadas exatamente para não gerar dano ao erário público. Miguel Florentino Borelli, Marise Marli Silva, vereadores. Requerimento número 158. Requeremos para que, em contato com o departamento competente que administra os serviços de terceiros de transporte, no que tange a empresa sob CNPJ 04962-291, 1000 ao contrário 50, constante na ata de registro de preços 163/21, referente ao pregão presencial 013/21, processo administrativo 010/21. Buscamos entendimento sobre os pagamentos conforme tabela abaixo no que tange a: todas as notas fiscais apresentadas estão em desconformidade à cláusula 5.3, portanto, não poderiam ser pagas conforme cláusula 5.3.1. Nota 371 e 372 pagas em 4 dias e dentro do mês. Nota fiscal feita em 20 de agosto e paga em 24 de agosto. Diferente da cláusula 5.2, que dita pagar no mês subsequente até o 10º dia útil. Nota 379 e 380 pagas em 1 dia e dentro do mês. Nota fiscal feita em 13 de setembro e paga em 14 de setembro. Diferente da cláusula 5.2, que dita pagar no mês subsequente até o 10º dia útil. Miguel Florentino Borelli, Marise Marli Silva, vereadores. Requerimento 159. Requeremos para que esclareça esses vereadores que subscrevem sobre o tema pagamento do DSR e seus reflexos, quando na percepção de horas extras pelos funcionários do SAMU. Na resposta que tivemos referente ao requerimento número 122 do ofício 395 de 21 GP, observamos que em pese serem funcionários mensalistas, quando executam horas extras, esse não estão percebendo o recebimento do reflexo do DSR, descanso semanal remunerado, nos seus vencimentos. Também observamos que a quantificação dos dias de DSR aparecem apenas em alguns meses de 21 e em alguns meses não são apresentados, mesmo com horas extras realizadas, o que causa uma certa estranheza. Para esse requerimento, solicitamos observar no que diz a lei número 7.415 de 85 e enunciado TST 172. Miguel Florentino Borelli, Marise Marli Silva, vereadores. Requerimento 160. Requeremos para que envie a esta casa informações sobre despesas com viagens das seguintes datas do mês de agosto de 21. A data 9 e a data 30. Informações requeridas: empenho para o referido pagamento, notas fiscais comprobatórias da viagem, motivo da viagem, departamento do solicitante, destino da viagem e data da viagem. Miguel Florentino Borelli, Marise Marli Silva, vereadores. Projeto de decreto legislativo 3 de 8 de outubro de 21, que concede o título de cidadão Luiz Antoniense ao ilustríssimo senhor doutor
Toshiyuko Morita. A mesa diretora da Câmara Municipal de Luiz Antônio, São Paulo, e os demais parlamentares que abaixo subscrevem, acompanhando a iniciativa do vereador Marcos Simão Petroni, propõem para a deliberação plenária o seguinte projeto de decreto legislativo, que fica concedido o título de cidadão luiz-antoniense ao ilustríssimo senhor doutor Morita, pelos relevantes serviços prestados ao município de Luiz Antônio. A biografia do homenageado faz parte integrante do presente decreto legislativo e a láurea será entregue em sessão solene desta edilidade em data previamente determinada pela mesa diretora desta Casa de Leis. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações constantes no orçamento municipal, parte reservada ao legislativo, suplementada oportunamente se for necessário. O decreto entra em vigor na data da sua publicação, a fixação, revogadas as disposições em contrário. Marcos Simão Petroni, vereador presidente, Vander Luiz Campos Giraldelli, vereador primeiro secretário, Clayton Aparecido Simeão, vereador segundo secretário. Projeto de lei número 032, de 8 de outubro de 21, que institui o programa Banco de Alimentos Municipal do município de Luiz Antônio e da outras providências. Fica instituído o programa Banco de Alimentos Municipal do município de Luiz Antônio, de acordo com as orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, com o objetivo de captar doações de alimentos e promover sua distribuição diretamente ou através de entidades previamente cadastradas às pessoas ou famílias em estado de vulnerabilidade alimentar e nutricional, assistidas ou não por entidades assistenciais, contribuindo diretamente para a diminuição da fome. Caberá ao município de Luiz Antônio, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, organizar e estruturar o banco de alimentos, fornecendo o apoio administrativo, técnico e operacional, determinando os critérios de coleta, de distribuição de alimentos, da fiscalização a ser exercida, bem como credenciamento e acompanhamento das entidades ou famílias beneficiárias, devidamente cadastradas. Fica proibida a comercialização dos alimentos doados e coletados pelo Banco de Alimentos Municipal. Fica proibida a distribuição de alimentos diretamente às famílias que comprovem baixa renda, nenhuma renda ou condição de vulnerabilidade social e instituições e organizações não governamentais que não estejam devidamente cadastradas ou beneficiárias do Banco de Alimentos Municipal. São finalidades do Banco de Alimentos Municipal de Luiz Antônio proceder à coleta, recondicionamento e armazenamento de produtos e gêneros alimentícios, perecíveis ou não, desde que em condições de consumo provenientes de doações de estabelecimentos comerciais e industriais ligados à produção e comercialização no atacado ou no varejo de produtos e gêneros alimentícios, doação das apreensões dos órgãos da administração municipal e estadual ou doações por apreensões, doações de órgãos públicos ou de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, produtores rurais, hortas comunitárias e atividades afins, produtos oriundos de compra direta da agricultura familiar, produtos oriundos do programa Compra com a doação simultânea, efetuar a distribuição dos produtos e gêneros arrecadados para creches, escolas, asilos, albergues, hospitais, cozinhas comunitárias, restaurantes populares e outros equipamentos sociais, entidades socioassistenciais privadas regularmente constituídas e organizações comunitárias, unidade de defesa civil municipal em situações de emergência ou calamidade, promover cursos de educação alimentar, nutricional e de capacitação destinados a difundir técnicas de redução e eliminação de desperdícios e garantia da qualidade sanitária do preparo do alimento, promover estudos, pesquisas e debates sobre temas relacionados com a segurança alimentar e os instrumentos para arrecadação da fonte, promover intercâmbio
permanente de experiências com entidades nacionais e internacionais que operem programas com objeto e fins semelhantes ao Banco de Alimentos Municipal de Luiz Antônio, as entidades socioassistenciais que promovem a distribuição de alimentos deverão informar quinzenalmente o número de pessoas ou casas atendidas com as doações do programa e fica vedada a concessão dos benefícios desta lei a 2 ou mais pessoas de uma mesma casa familiar, sob pena de cancelamento das doações e do cadastro da casa beneficente, responsável pela escolha da família, junto ao Banco de Alimentos Municipal de Luiz Antônio. Além dos produtos e gêneros alimentícios obtidos na forma ou doação de programa, Banco de Alimentos Municipal de Luiz Antônio poderá aceitar a cessão gratuita ou doação de móveis, utensílios e equipamentos destinados ao preparo, armazenamento, recondicionamento, avaliação e transporte de alimentos, os quais serão objeto de catalogação específica. Executados os custos indiretos decorrentes da estrutura funcional, incluídos o transporte e demais atividades decorrentes das finalidades descritas neste artigo, a arrecadação dos produtos de gênero alimentícios far-se-á sem ônus para a municipalidade. Das equipes de coleta e distribuição, bem como das de plantão destinadas às finalidades desta lei, participará sempre que possível pelo menos um profissional legalmente habilitado a aferir e atestar estarem os produtos e gêneros alimentícios in natura, industrializados ou preparados em condições apropriadas para o consumo. O Programa Banco de Alimentos Municipal de Luiz Antônio será gerido na forma de fundo público pelo prefeito ou pelo titular da Secretaria de Desenvolvimento Social ou órgão equivalente responsável pela política de assistência social. O Programa Banco de Alimentos Municipal de Luiz Antônio terá número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ ou MF, específico, permitindo a máxima transparência possível. Para a execução da presente lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com outras instituições públicas ou privadas. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se for necessário. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias, contados a partir da data da sua publicação. Entre em vigor na data da publicação. Marcos Simão Petroni, vereador-presidente. Projeto de Lei 033, de 8 de outubro, que dispõe sobre a implantação do programa Viver e Vencer, destinado às pessoas portadoras de câncer neste município e da outras providências. Fica instituído no município de Luiz Antônio o programa Viver e Vencer, dedicado à realização de ações para a prevenção do câncer, priorizando o tratamento da doença e a sua prevenção. O Sistema Municipal de Saúde, na pessoa do profissional de saúde em atendimento, fica responsável por informar o paciente ou a família, assim que detectado a ocorrência do câncer, bem como informar os prognósticos e tratamentos possíveis. O programa Viver e Vencer tem como princípio o apoio às pessoas portadoras de câncer e como escopo orientar, apoiar e integrar os diversos serviços públicos, diretos ou conveniados, de tratamento e reabilitação, bem como a integração de ex-pacientes acometidos pela doença, já recuperados ou em recuperação. O cidadão alcançado pela presente lei terá direito ao amparo psicológico individual e social durante o tratamento e o pós-tratamento. O poder público estimulará a criação de grupos de autoajuda formados por pacientes e voluntários com a finalidade de orientar, ajudar e dar amparo psicológico e emocional nas diversas fases da doença. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar parcerias com organizações sociais, a fim de planejar e desenvolver as atividades relacionadas ao disposto nesta lei. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento, suplementadas se for necessário. Entre em vigor em 90 dias após a publicação.
Marcos Simão Petroni, vereador-presidente. O presente projeto de lei visa apoiar, orientar, reabilitar, integrar pacientes e ex-pacientes acometidos pelo câncer, bem como estimular exames preventivos e rotineiros nos familiares. São decisivos na saúde pública. Escolhas saudáveis permitem manter ou recuperar a qualidade de vida antes, durante e depois do câncer. Informações básicas também são fundamentais para combater o preconceito, os dogmas e tabus que envolvem a doença. Estimular o debate sobre as estratégias de saúde públicas para o controle da doença, divulgar a prevenção e a detecção precoce como formas de reduzir a mortalidade por câncer e outras doenças não transmissíveis. Informar os pacientes dos grupos sobre ações de controle, pesquisa, ensino, prevenção e acesso ao tratamento previstos na Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no Sistema Único de Saúde, que é o SUS. São o escopo do presente projeto de lei. Divulgar aos participantes para que disseminem entre os seus grupos que qualquer pessoa pode buscar tratamento gratuito e integral do câncer no SUS. São ferramentas poderosas no controle da doença e principalmente na recuperação dos portadores. É direito de todo cidadão portador de câncer, no âmbito da cidade de Luiz Antônio, a assistência especial e inclusão do programa Viver e Vencer, com visitas a oferecer apoio médico, social e psicológico, favorecendo o embasamento necessário para que a pessoa e sua família contribuam com o tratamento próprio, em ambiente de carinho, amor, afeto e de nenhuma forma de discriminação ou de isolamento, de modo a estimular comportamentos sociais positivos. Diante deste, peço o apoio dos nobres pares para aprovação da propositura. Projeto de lei número 034, de 8 de outubro de 2021. Institui e inclui no calendário oficial a Semana Municipal de Conscientização e ações voltadas à promoção da Lei Maria da Penha no âmbito de Luiz Antônio, do município de Luiz Antônio. Fica instituída e incluída no calendário oficial de atividades do município de Luiz Antônio a Semana Municipal de Conscientização e ações voltadas à promoção da Lei Maria da Penha, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de agosto. A atividade de que se trata esta lei, em caso de inviabilidade de aplicação do caput deste artigo, poderá ser realizada em qualquer outra data dentro do referido mês. A presente lei busca promover o conhecimento acerca da Lei Maria da Penha, a conscientização e prevenção contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, práticas de boas ações relacionadas a paz, não violência, igualdade de condições de vida, plena cidadania e conquista de direitos, dignidade ao respeito e outras ações voltadas ao bem-estar da mulher e familiar. O esforço da ideia sobre igualdade de condições de vida entre homem e mulher, a Semana Municipal de Conscientização e ações voltadas à promoção da Lei Maria da Penha será comemorada por meio de encontros, oficinas, palestras, rodas de conversas, exposições, atividades e outros eventos visando o desenvolvimento das atividades do município de Luiz Antônio. Os recursos necessários para atender as despesas com a execução desta lei serão obtidos mediante parceria com a iniciativa privada, doações e campanhas sem acarretar ônus para o município. Esta lei deverá ser regulamentada através do decreto do Poder Executivo. Entre em vigor na data da publicação, Marcos Simão Petroni, vereador-presidente. Solicito agora a leitura das correspondências recebidas do Executivo. Projeto de Lei 31, de 30 de setembro, estima a receita e fixa a despesa deste município de Luiz Antônio para o exercício de 22. Rodrigo Melo Marques, prefeito municipal de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei.
O orçamento geral deste município de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 21, tem receita estimada e despesa fixada de R$ 96.545.800, discriminados pelos anexos desta lei. A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo 2 da Lei Federal 4.320 de 64, e com o seguinte desdobramento. Abaixo seguem as tabelas e os valores. O artigo 4º, o Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal, do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação vigente, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, abrir créditos adicionais mediante decreto até o limite da dotação consignada como reserva de contingência, sem onerar o percentual a que alude o inciso anterior deste artigo, realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, e nos casos de utilização de qualquer dos incisos contido no presente artigo, serão automaticamente alterados os valores dos anexos que aludem os programas de ações constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro. Para eventuais créditos adicionais abertos em exercícios anteriores, mediante a lei autorizativa específica, cuja execução não tenha se materializado em tempo oportuno, fica desde já autorizada a reabertura do saldo remanescente mediante a edição do decreto municipal específico, sempre que possível, não sendo computados para efeito do limite fixado nos incisos 2 e 4º deste artigo. Ficam igualmente autorizados e não serão computados para efeito do limite fixado no inciso 2 e 4º deste artigo os casos de abertura de créditos adicionais destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados, pensando-se a realização de novas audiências públicas. Para tanto, não onerarão os limites estabelecidos nos incisos 2 e 4 os créditos destinados ao atendimento das emendas impositivas do Poder Legislativo. O Poder Executivo fica autorizado nos termos da Constituição Federal, na Constituição Estadual, do Plano Plurianual PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais legislações pertinentes, a celebrar convênios e contratos de repasse com o governo estadual e federal. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos desta lei, no caso de eventuais divergências de quaisquer espécies, detectadas nos programas e ações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 22, bem como no Plano Plurianual PPA, para o quadriênio 22 a 24, ficando a Contadoria Municipal autorizada a proceder às adequações necessárias nos respectivos anexos. Entre em vigor em 1º de janeiro de 22 e as disposições ficam revogadas, as disposições em contrário. Prefeito Municipal Rodrigo Melo Marques. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura das correspondências de diversos. Não tem. Prosseguindo o andamento dos trabalhos, peço ao primeiro secretário que anuncie o primeiro vereador inscrito para fazer o uso da palavra no horário do expediente. Pensei que fosse no final. Marisa Marli Silva. Obrigada. Eu só vou falar sobre as indicações para adiantar um pouco, né? A indicação 64, que fala sobre o tombamento como patrimônio histórico e cultural do Casarão, que pertenceu ao Conde Ribeiro do Vale, né, que se encontra no Jataí, é um prédio que ele faz parte da história do nosso município. E, assim,
em conversa com alguns munícipes preocupados com a deteriorização do prédio, né, que já está numa situação não muito boa, que nós estivemos fazendo uma visita, foi pensado nesse tombamento. O município tem esse poder de fazer isso, de fazer um projeto, de montar um projeto. Nós vamos estar juntos, né, colaborando com o município nesse sentido, porque é muito importante. Nós não podemos perder as nossas raízes, a nossa história, né? E o tombamento desse prédio, assim como do almoxarifado, que já foi tombado há um bom tempo, é muito importante. Eu acredito que muitos da população nem sabiam disso, como eu não sabia, né? Do tombamento do prédio do almoxarifado, que também a história, foi a primeira escola que o município teve ali. Então, e faz parte da história, foi estação de trem da Mogiana. Nós não podemos perder a nossa identidade. E a nossa identidade, ela se faz com a preservação dos prédios, da nossa história, da história do nosso município. Então, é a intenção dessa indicação. As outras indicações de solicitação redutor de velocidade ali no Jair Domingos, foi uma solicitação feita pelos moradores mesmo, preocupados, porque é um bairro onde tem muita criança, e essa rua em específico, né, que é a Santo Estranguete, os veículos saem da avenida direto e vão com um pouco em alta velocidade ali, porque não tem nada que impeça. E as outras indicações são situações que fazem parte mesmo do dia a dia do vereador, que é fiscalizar as contas, na tentativa de colaborar, na tentativa não, né? Colaborando com o executivo nessa fiscalização mesmo, tá? 166, 167, 168, que fala sobre o rastreamento, os chips de rastreamento, o controle de cartão, quando você vai usar o seu cartão para pagar alguma conta da prefeitura, em alguma situação de alimentação, né? E dessas viagens aqui que foram realizadas. Nossa intenção é somente colaborar e fiscalizar, que é a nossa função. Ok, vereadora, bem lembrado o tombamento desse imóvel, e eu quero deixar bem claro aos vereadores que qualquer prédio, sendo federal, estadual, dentro do município, do perímetro urbano, ele pode ser tombado pelo município. Não precisa ser de propriedade do município, Sim. Como lá é do Estado. Então, que fiquem de olhos abertos e observem, né, outros imóveis por aí. Quem sabe os nossos netos verão eles em pé. O artigo 23, né, item 3 da Constituição Federal, ela diz que compete ao tem a município, competência. ao Estado, né, a observar os prédios que são necessários para o tombamento, que fazem parte, né, que podem ser de interesse público. Então, isso é muito bom. Né? Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, declaro reaberto os trabalhos da presente sessão. Solicito ao segundo secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores. Adão Aparecido Pazotti. Presente. Clayton Aparecido Simeão. Presente. Gabriel Donizete de Almeida. Presente. Marcos Simão Petrone. Presente. Maris Marli Silva. Presente. Miguel Florentino Borelli. Presente. Rafael Fabiano de Araújo. Presente. Pedro Antônio de Freitas. Presente. Vander Luiz Campos Giraldelli. Coloque em discussão única e votação o projeto de decreto legislativo número 003/21. Concede o título de cidadão luisantoniense ao ilustríssimo senhor doutor Morita, de autoria da mesa diretora. Senhor presidente, posso falar? Está em discussão. Desculpa. Sim, senhora. Fiquei muito feliz com essa indicação. O doutor Morita é um médico que trabalha há muitos anos no nosso município e sempre trabalhou de maneira muito caritativa, sempre atencioso, né? Então, eu acho que nós temos que valorizar os bons profissionais que passam pela nossa cidade. Então, eu quero parabenizar a mesa, quero parabenizar o senhor presidente pela indicação. Parabéns, viu? Eu agradeço. Obrigado. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de decreto legislativo 003/21 está aprovado por unanimidade
em discussão única. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer 047/21. Dispõe sobre a apresentação no portal da transparência dos valores pagos a título de gratificação e da descrição dos títulos dos servidores efetivos e da outras providências de autoria do Legislativo. Presente propositura visa constar no portal da transparência os valores dos vencimentos pagos a título de gratificação a todos os servidores públicos efetivos, com o objetivo de cumprir a legislação federal, explicitando a que se refere cada gratificação em relação à formação técnica ou acadêmica do servidor. Com a Carta Magna de 88, sobreveio à categoria de matéria constitucional o princípio da publicidade dos atos praticados pela administração pública. O princípio foi consubstanciado com a edição da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, o que regulamentou, inclusive, advindo algumas alterações ao longo dos anos. O projeto de lei está amoldado pelo princípio da publicidade e todo o conteúdo jurídico federal, estadual e municipal que dá regulamentação ao mesmo. Sem adentrar a discussão política, o projeto é legal e de fácil compreensão. Este é o parecer. Comissão de Justiça e Redação, Vander Luiz Campos Giraldelli, presidente, Miguel Florentino Borelli, vice-presidente, e Adão Aparecido Pazotti, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, Clayton Aparecido Simeão é o presidente, a Marise Marli Silva, vice-presidente, Pedro Antônio de Freitas é o relator. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 027/21. Dispõe sobre a apresentação no portal da transparência dos valores pagos a títulos de gratificação e da descrição dos títulos dos servidores efetivos e da outras providências, de autoria dos vereadores Miguel Florentino Borelli e Marise Marli Silva. Está em discussão. Sim, vereador. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeiro eu queria parabenizar o parecer que foi feito, muito bem feito, bem embasado, bem calcado. Mostrou bem a motivação que é esse projeto que a gente fez aqui, que é um complemento, presidente, da lei a 268, aquela emenda que a gente aprovou já algumas sessões atrás aqui. Ele só veio mesmo para dar aquele acabamento, para deixar bem claro para a população que naquela época lá teve muito questionamento, né, Maris, nos procurando, mas vocês aprovaram, ninguém aprovou nada, nós só emendamos uma lei para melhorar ela na época. E essa emenda que a gente faz agora, esse projetinho, é exatamente para deixar bem claro para a população de Luiz Antônio e também para os funcionários públicos, quem de fato está percebendo essa gratificação, mediante a comprovação, né, que está escrito inclusive no projeto de lei na 268, a comprovação do título dele de formação mesmo, se é técnico, se é superior ou acadêmico, que seja. Então, assim, é para deixar bem claro para a população quem é que está tendo, quanto está recebendo e dessa forma trazer a transparência que de fato é a fundamentação desse projeto. Obrigado, presidente. Senhor Miguel. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 027/21 está aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 025/21. Autoriza o Poder Executivo a instalar o projeto sem cortes, de autoria do vereador Gabriel Donizete de Almeida. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 025/21 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 026/21. Dispõe sobre a preferência da aplicação de questionamento MChat para a realização do rastreamento de sinais precoces
do autismo nas unidades de saúde do município de Luiz Antônio, de autoria do vereador Gabriel Donizete de Almeida. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 026/21 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 028/21. Veda a nomeação pela administração pública, direta e indireta, de Luiz Antônio, de pessoas condenadas pela Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, de autoria do vereador Gabriel Donizete de Almeida. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 028/21 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em discussão única e votação em bloco os requerimentos número 149/21, 150/21, 151/21, 152/21, 153/21, 154/21, 155/21, 156/21, 157/21, 158/21, 159/21 e 160/21. Está em discussão. Sim, vereador. Falar sobre, rapidinho, dentro do tempo mental, presidente, sobre esses requerimentos que a gente está mandando para cá, o 154/21, dando prosseguimento ao nosso trabalho de verificação das despesas com viagens, tá? Nós fizemos algumas indicações em algumas sessões anteriores aqui, e agora a gente já passa mesmo para a fiscalização em si mesmo, tá? Então a gente fez essa apuração, identificamos alguns detalhes que nós estamos deixando bem claro aqui, estamos buscando informações, esclarecimentos, só para a gente entender melhor o que ocorreu, exatamente para trazer clareza e não ter dúvida do que está acontecendo. O fundamento aqui, presidente, todos esses requerimentos que a gente está mandando aqui, é tudo baseado no artigo 50 da Lei Orgânica aqui de Luiz Antônio, que trata da nossa fiscalização, dos vereadores, que trata da fiscalização financeira, orçamentária, operacional, que no caso aqui é uma fiscalização operacional, que as viagens é uma operação que o Executivo faz aí para lá e para cá, buscando recursos, fazendo reuniões, enfim, trazendo alguma coisa para o Luiz Antônio. Então, é uma operação que a gente está olhando com bons olhos aí para deixar bem claro para a população. Presidente, o requerimento 155, que nós estamos trazendo aqui, ele fala sobre uma fiscalização que a gente fez recente do SAMU, tá? Fizemos alguns questionamentos sobre a verba que vem para o SAMU, nos responderam, e agora eu deixei aqui, conforme eles responderam para a gente, nós já deixamos bem claro aqui o que a gente quer, que é o livro Razão, uma coisa mais contábil, exatamente para a gente ver aonde que está sendo investido o dinheiro que vem do SAMU. Então, para a gente ter noção, até agora, no mês 9, foram R$ 197 mil que veio para o SAMU, já foi pago 48 mil e liquidados 87 mil. A gente quer saber aonde é exatamente, porque essa verba, entre outras coisas, é para comprar EPI, equipamentos para o pessoal do SAMU. Então, é um questionamento que eles mesmos, o pessoal do próprio SAMU fez para a gente, nos convidaram para uma conversa, exporam para a gente, nós estamos trazendo à tona. Ainda na fiscalização anterior, falando agora sobre o requerimento 159, presidente, nas respostas veio, entre outras coisas, na resposta anterior veio a folha de pagamento do pessoal do SAMU. E eu analisando lá a folha de pagamento, eu observei o DSR, que é o descanso semanal remunerado. Todos já recebem, mensalista, horista já recebe. Porém, presidente, acho que Vossa Excelência também já deve ter essa experiência, que a gente já veio da iniciativa, somos da iniciativa privada, quando o funcionário faz hora extra, tem um reflexo que tem que ser calculado.
sobre as horas extras do DSR, tem que refletir sobre o extra que ele está percebendo. Eu não consegui identificar isso lá na folha de pagamento, então eu estou trazendo essa questão agora para o departamento competente, exatamente para ver o porquê eles não estão percebendo, não estão recebendo esse reflexo. Lá tem todas as variáveis para calcular esse reflexo, os feriados, os domingos, a hora extra, tem tudo lá, só que não Senhor está vereador, aparecendo. só para mim poder entender o esclarecimento. Pois não. O SAMU consta hoje com quantos funcionários? O senhor sabe me informar? Não, número Não. de funcionários não, mas é Tá, bastante. Mas é bastante. E há necessidade de fazer essa hora extra? Aí essa pergunta não seria para mim, né, presidente? O senhor não relacionou ela no... Não relacionei, Ah, não tá. relacionei essa pergunta. É uma pergunta Sim. que deve ser feita para o pessoal Tá. da operacional, né? É. Com certeza eles vão responder isso. Entendo ou não, no caso aqui, tem de direito deles receber esse reflexo DSE, só estou perguntando Sim, porque isso. eu tive observando hoje, ontem, são vários funcionários, né? Sim, bastante motorista, enfermeiro. São É. equipes, né? São equipes que São os tem que estar plantonistas que revezam esse. Agora precisa ver se está sendo espelhado essa hora extra e se estão realmente, é o horário que estão fazendo, né? Se estão Pois passando sim. o cartão, É porque porque é estranho não sair o refletido, porque se é por cartão, né? Na verdade, o SAMU ele atende a nossa região, né? Então eu acho que precisava saber, né, deles ou dos responsáveis como é essa parte de hora extra mesmo, de hora excedente do trabalho deles. Porque como eles atendem a região, eles não são fixos, né? Uma vez nós estivemos em Ribeirão Preto numa convenção, lá no Dom Pedro, logo no início da administração anterior. Sim. Foi eu, o vereador Kleber, inclusive, que fazia parte do SAMU, e lá foi falado sobre essas horas de acordo com as quantidades dos funcionários e os revezamentos, né? Sim. Porque ele abrange várias unidades junto, né? Sim. Sim, e bem Exatamente. porque nós sabemos que não recebem todos, né, da saúde, a gente sabe que não recebem com o devido valor que deveriam, não é verdade? Todos nós sabemos que nessa pandemia, o tanto que eles se expuseram, né, e acho que o mínimo é você pagar o que é devido. Não, é uma pauta muito interessante, Então- é um assunto, por isso que me despertou essa curiosidade, né? que- Inclusive, presidente, a gente tem que começar a esclarecer algumas coisas aqui em relação à folha de pagamento. Toda vez que um funcionário recebe uma hora extra, tem que se calcular, isso é a lei, a CLT que diz isso, algumas súmulas do TST que diz isso. Toda vez que um funcionário percebe uma hora extra, ele tem que refletir o DSR em cima disso. Sim, Toda claro. vez. Então, eu não observei no SAMU, o SAMU é o primeiro, daqui uns dias nós vamos estar verificando a folha de pagamento de outros departamentos, entendo isso. Mas eles, só para poder, eles estão recebendo a hora extra. A hora extra, sim. Sim, só não está recebendo O reflexo do que eles não DSR sobre a hora recebendo. extra. Exatamente. Entendi. Que é um direito dele, que faz diferença, né? Nessa crise que nós estamos aqui, qualquer que entrar ajuda. É pouquinho, mas reflete. Ajuda, é o ano real inteiro, que todo entrar, mês, né? não é? Então, e Interessante. inclusive é um estímulo a mais para ele fazer hora extra quando precisa. Porque assim, o SAMU é interessante. Eles ficam de plantão. É como um bombeiro mesmo, né? Tá de plantão. Imagina que a equipe tal está de plantão, vai sair daqui 10 minutos. Vai terminar o plantão dele. Sai uma emergência lá na rodovia, hora extra. Porque ele vai ter que se deslocar lá, fazer todo o socorro e tudo mais. Então, Não, é um órgão muito difícil. importante para o município. Exatamente. Quantas vidas Então- já salvaram, né? É. Não só aqui, como na estrada. Exatamente. Então, assim, a ação deles, o trabalho deles é muito proativa, diferente de um funcionário administrativo, por exemplo, que deu a horário, ele vai embora e tudo bem, no outro dia ele volta e dá continuidade do trabalho. Ele pode ser acionado a qualquer momento. Inclusive, eles têm que estar sempre bem preparados. Aí é a alusão do primeiro requerimento que eu fiz aqui, em relação à verba que está vindo para o SAMU. Sobre os materiais de Exatamente, para ele estar bem amparado em termos de EPI, de uniforme, enfim, para poder fazer esse atendimento de prontação. Não, e eles atendem fora do município também, se preciso. Exatamente, exatamente. Não, interessante. Então, é bem isso aí mesmo. Muito bom. Ô, presidente, dando sequência aqui, o requerimento 157, 156, 157, 158, o 156 a gente está fazendo uma diligência fiscalizatória, competência do vereador também, em contratos ou atas de prestação de serviço. Nesse caso aqui é de transporte, de terceiro, tá? Na ata ou no contrato lá, descreve quais documentos que são necessários para
a empresa prestar o serviço. Então, estamos só pedindo esses documentos aqui, que assim, a pólice de seguro de passageiros, do motorista, isso é tudo para resguardar, primeiro, quem está dentro do carro, passageiro e motorista, resguardar a empresa que está prestando serviço e resguardar a responsável solidária, que é a Prefeitura Municipal de Luiz Antônio. A gente não podemos nos deparar com um sinistro, ou seja, um acidente, a gente não quer que ocorra isso, mas se acontecer, as pessoas têm que ter pelo menos esses amparos aqui, contratuais, que, aliás, os contratos e as atas são muito bem feitas. Quando a gente lê ela, por exemplo, a pólice seguro para passageiros e motoristas, entrega de uniforme tem que se apresentar decentemente para as pessoas, os programas de segurança, PCMSO, PPRA, ou seja, tudo bem, o contrato é muito bem feito. Contrato bem feito, a gente espera uma execução bem feita. Estamos fazendo uma diligência, só pedindo essas informações, meramente informativos mesmo, porque processual, eles têm que ter isso, porque está no contrato, então aqui vou ter que ser bem taxativo. Eles têm que ter isso. Se não tem, não assina o contrato, né, presidente? Sim. O centro... Exatamente. Precisa ser feita uma correção na ata, isso aqui é só uma correção mesmo que nós observamos, que os itens 6.4 e 6.5, né, na verdade eles não existem. Dentro dessa ata de registro de preço, eles não existem, eles constam na ata. Então eles precisam ser revistos, né, nós detectamos isso, porque senão o 5.6 ele se torna impraticável. Então nós precisamos, só observamos isso e é só fazer essa correção, tudo certinho. Interessante, complementando o que a Marise disse, que nós observamos o 5.6, quando ele fala a menção dos itens anteriores que não existem, ele trata exatamente da não conformidade. Por exemplo, se a empresa não entregar tais e tais documentos, ela tem que ser penalizada, está escrito lá, entre outras palavras. E não existe, ou seja, não tem, é uma cláusula inexistente, ela não funciona. Então, nós só estamos pedindo para fazer essa correção, inclusive para essa e para outras também, para ficar bem claro aí, para não ter nenhuma divergência na execução do contrato. E aí o último, o requerimento em relação ao transporte, aí são questões também de contrato, lá descreve como é que é feito os pagamentos, e nós entendemos aqui, nesses casos que foi bem apresentado pelo Vander, o secretário, na leitura, alguns pagamentos que foram feitos quase com 24 horas. E lá no contrato, a nossa interpretação é que fala que tem que pagar até o 10º dia do mês subsequente. Mas por que, Boré, que você está perguntando isso? Porque, assim, dentro de uma empresa, a prefeitura não é diferente, esse negócio de fluxo de caixa. Se a gente começar a pagar a conta muito no dia, com 24 horas, é legal se pudesse pagar todo mundo com 24 horas. É bacana. Só que a prefeitura, o pessoal que faz o gerenciamento de fluxo de caixa, ele não fica louco. Você imagina, Gabriel, a gente solta uma nota, ou uma empresa solta uma nota 4 horas da tarde de hoje, vai pagar amanhã. O pessoal do fluxo de caixa, lá do controle de caixa, vai ficar perdido, entendeu? Então, assim, os contratos, eles delegam lá a forma de pagamento, exatamente para poder a prefeitura ter o dinheiro, fazer o planejamento e falar, olha, vou pagar a empresa tal no 5º dia do mês subsequente, ou daqui 15 dias, entendeu? Então, assim, é só para evitar isso, porque muitas vezes pode pagar esse com um dia e deixar de pagar um outro fornecedor, porque o caixa estava insuficiente. Então, a gente não pode ter privilégios na hora de pagamento, a gente tem que respeitar os contratos. É isso que a gente está trazendo aqui. E outra coisa também, que é bom elencar, que aqui tem algumas informações que estão previstas na ata de registro de preço e não constam nas notas. Né? Data de vencimento, número do pregão presencial, ata de registro de preço, dados do banco. E essas informações são informações que o próprio Tribunal de Contas aponta para que nessas notas elas estejam, que é para fiscalização mesmo do próprio tribunal. Então, é importante que essas informações estejam nas notas e que a Prefeitura observe isso. Porque na hora o Tribunal de Contas vai cobrar e vai apontar, né, o porquê que essas informações, que são informações que o Tribunal de Contas pede e que está na ata de registro de preços e não constam nessas notas. Então é importante que se faça a coisa de acordo com a lei para não ter apontamentos. São coisas simples, né, que são observadas, que nós observamos,
mas que precisam ser corrigidas. Então, presidente, só complementando também o que a Marisa bem disse aqui, às vezes pode ser redundância quando você olha o processo de pagamento da prefeitura. Mas está escrito em outra ficha, em outro papel, tem algumas informações. Mas o tribunal, quando se escreve uma ata ou um contrato, já deixa descrito lá certinho, não é à toa. É porque aquilo ali já passou pelo crivo de várias fiscalizações, e o tribunal, quando ele vem fiscalizar, ele pega uma nota, ele quer saber lá qual que é a ata do registro de preço, qual que é o pregão, todos os números, para ele poder fazer a referência com o processo licitatório. Então, assim, parece redundância, mas não é. Tem que escrever mesmo para deixar bem claro lá no corpo da nota o que acontece de fato. Complementando só rapidinho, presidente, o 156, quando a gente fala de relatórios diários de inspeção, toda vez que um transporte, o motorista de ônibus, quando a gente está em rodoviária, a gente vê o motorista, ele desce, vai lá com um martelo, né, de madeira, bate no pneu, dá uma olhada lá, porque isso é responsabilidade. Ele vai estar com 40 pessoas, 50 pessoas dentro do ônibus, ele tem que estar tudo certinho para evitar um acidente, ou se tiver um acidente, que cause o menor dano possível. Então, algumas cláusulas que tem aqui, ó, relatório de inspeções diárias. Os prestadores de serviço de transporte, conforme está no contrato, na ata aqui de Luiz Antônio, eles têm que fazer essas inspeções diariamente no carro. Todo dia ele tem que olhar tudo, desde a limpeza, pneu, tudo, tem que estar tudo certinho. E isso, o interessante disso, presidente, é fazer uma ficha, um checklist mesmo, é super importante, porque o carro está sempre certinho, inclusive para pegar uma fiscalização, não ter multa e tudo mais. Isso é mais de competência lá das empresas. E uma das fiscalizações é feita a 4 mãos. É feita com o pessoal da empresa e também com o gestor do contrato. No caso aqui, seria o chefe ou o diretor de transporte competente da área que administra aquele serviço aqui. A cada 3 meses, um designado da prefeitura, junto com a empresa, um designado da empresa, tem que fazer essa vistoria mais pesada, vamos dizer assim. Tudo isso é para preservar a vida e atender bem quem? O munícipe. Mesmo porque quem está pagando é o munícipe, somos nós, né? É isso aí, presidente. Obrigado pela atenção. Ok, vereador. Eu gostaria de só falar também sobre os requerimentos 149 e 150, que o 149 é sobre a iluminação daquela área que foi alambrada lá no Jair Domingos. E eu estive lá, eu passei lá com uma munícipe, com uma moradora do bairro, né? Que ela me solicitou. E realmente é muito escuro ali, ficou um lugar meio até perigoso, não é? Então, nós fizemos esse requerimento para que o executivo entre em contato com a CPFL, olhe com carinho para aquele local, para que o serviço que a prefeitura fez já ficou muito bom, que foi aquele alambrado, né, com uma calçada ainda, mas está faltando esse pequeno detalhe para poder ter mais segurança para os moradores, não é? Com relação à frente de trabalho, nós estamos pedindo, né, essa relação de trabalhadores mesmo, porque eu acredito que isso é uma coisa que todos nós vereadores somos abordados com relação à frente de trabalho, não é? Nos perguntam e nós sabemos que temos que encaminhar para o social, ou Secretaria de Trabalho, que está responsável por fazer esse cadastro, fazer essa rotatividade, né, das pessoas que estão ali. E essa apólice de seguro que faz parte da lei, né, da frente de trabalho, e esse plano também de ensino dos cursos de capacitação, porque é importante a gente buscar, né, tentar colocar essas pessoas na frente de trabalho, no mercado de trabalho. Elas têm que entender que a frente de trabalho é para um período temporário mesmo, que não é uma coisa fixa, para que elas possam ser recolocadas no mercado de trabalho. Então, a nossa solicitação é só uma questão de fiscalização mesmo, para a gente saber como é que está o andamento, para a gente orientar mesmo o pessoal da frente e dar o devido valor a esse trabalho. O cadastro, vereadora, está sendo feito no CRAS. Né? Sim. É o CRAS que faz o cadastro, depois ele encaminha para a Secretaria de Trabalho. Ah, tá, encaminha. Agora está no social. Era direto ali na Secretaria de Trabalho, né? Agora já agora está no CRAS. Presidente, só complementando esse requerimento que a gente está fazendo, que nós fizemos aqui, a Marise, nós já começamos a olhar esses contratos lá atrás,
que é a Lei 1633, que é ela que organiza, né, a questão da frente de trabalho. E lá o projeto é muito bacana, já falei isso, então vou repetir. O projeto é bem escrito, bem legal. E lá tem algumas exigências. Eu volto a falar, contratos são coisas que se escrevem, mas não pode se guardar na gaveta, tem que ser respeitado. Dois itens que chamou a atenção na época lá foi o seguro de acidentes, o pessoal da frente, que a prefeitura tem que pagar, que nunca havia sido pago até então. Ao que tudo indica, tivemos esse retorno, acho que a partir desse mês já tem, nós já estamos requerendo aqui a apólice de seguro. Exatamente. Isso é super importante para o pessoal da frente, que estão aí na rua. Pode acontecer um acidente e eles vão ter pelo menos, como eles já não recolhem INSS, pelo menos eles vão ter esse amparo desse seguro. É importante isso para eles. E a questão do curso, bem dito pela Marisa, assim, o pessoal entra na frente, faz um curso, quando eles saem, eles podem estar galgando um outro emprego, um negócio bacana para eles poderem, inclusive, dar oportunidade para outras pessoas. O que a gente sai na rua, fica, Borelli, mas o fulano de tal está lá mais de 6 meses na frente. A gente tem que entender que tem situações especiais. O pessoal da saúde, a gente sabe que tem a limitação da vacina, eles não podem ficar saindo e entrando, é complicado. Então, esse pessoal, eles vão ser algumas exceções à regra, ou seja, vai ficar 6 meses direto. É normal isso, porque a gente não tinha vacina. Mas isso aí, conforme a explicação que a gente já teve com o pessoal do Executivo, até dezembro, acho que todo mundo, né, vai estar bem vacinado, já vai estar resolvendo isso aí. É muito importante, mas esses são casos especiais. Agora, a gente tem que ficar atento também, porque tem muitas pessoas que precisam dessa ajuda. E muitas vezes a pessoa fica mais que o tempo que está em lei e a outra pessoa fica sofrendo. Então, a gente tem que tratar todos de forma igualitária, aplicar a lei a cada um de forma igual, exatamente para dar oportunidade a todos, né, presidente? Sim, eu concordo plenamente com isso. É que o que acontece muitas vezes, que hoje mesmo eu tive uma reclamação aí de uma senhora, né? Ela veio reclamar e ela falou assim, nossa, eu entrei, mas me puseram para varrer, eu não quero varrer. Então, é assim, mas aí fica assim, como que faz? É um trabalho, né, digno como todos, né? Eu acho que cada um tem que, assim, no meu modo, eu acho que a frente de trabalho, na verdade, ela é uma ajuda para quem está desempregado por um período. Então o pessoal tem que ir em busca de algo mais depois dos 3 meses. O nosso município é um município pequeno, é difícil emprego, nós somos carentes de indústrias, né? E o que acontece? Muitas vezes acontece isso. Então muitas vezes tem algumas que ficam, por quê? Porque encaram tudo, né? Exatamente. Tem aquela que não liga. Esse dia eu encontrei uma e falou, graças a Deus, debaixo de chuva, eu falei, mulher, esconde da chuva, depois você termina de varrer, porque não vai adiantar. Ah não, mas se passar alguém eu tenho que deixar isso aqui limpo, é caminho do povo. Então varia muito da subconsciência de cada um, né? Exatamente. De fazer o bem feito e outros não corresponder. É igual o caso da saúde. Como que vai trocar nessa Pode. situação que está? É delicado. Mas ainda, graças a Deus, é o que eu sempre oro a Deus e sempre peço, né? Ainda nosso município ainda tem, né? É. O duro é os outros que não tem. Não tem. Todo trabalho é digno, né? Todos nós dependemos uns dos outros, né? Então, não é esse negócio, ninguém, porque é frente de trabalho, não, todos nós dependemos uns dos outros em todos os lugares onde nós vamos, né? Se não tivesse alguém para limpar aqui, como é que nós íamos estar? Para preparar o som para a gente, para tudo, não é? Enquanto Então, uns divertem, outros trabalham, né? Exatamente. Agora, o presidente, Então, só reforçando, esse treinamento, esse curso que está escrito na lei lá, acho que no artigo 4º, não lembro, que é que a prefeitura tem que dar para o pessoal da frente, essa reciclagem, são cursos, nós já pedimos já esse documento, né, Marisa? Exatamente porque, para eles, a hora que eles saírem, ter oportunidade de, sei lá, ir trabalhar em uma indústria que tiver aqui, ou até mesmo em Ribeirão, porque aí, como Vossa Excelência bem disse, a gente não tem, né, um distrito mais pujante, de mais indústria, mas assim, à medida que esse pessoal for se desenvolvendo, vão criar uma massa de trabalho que vai, inclusive, depois pode estar facilitando as empresas vir para cá, que eles já vão ter mais conhecimento, Qualificação, tecnológico. né? É super importante essa Mas reciclagem. o prefeito Rodrigo comentou já com a gente que vai fazer esses cursos. Ele tem muito interesse, né, Cláudio, em preparar o Exatamente. pessoal para, na verdade, seguir o caminho e dar outra oportunidade para os outros que vêm chegando. Essa é a lei, o que eu falo, a lei ela é muito bem escrita, só que até antes da administração do atual prefeito, ela não estava sendo executada. Nós estamos trabalhando para isso agora, fazendo as indicações, os requerimentos, exatamente para aplicar a lei do jeito que ela é, porque bem aplicada funciona bem. Funciona. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado.
em desacordo queira se manifestar. Os requerimentos número 149/21, 150/21, 151/21, 152/21, 153/21, 154/21, 155/21, 156/21, 157/21, 158/21, 159/21 e 160/21 estão aprovados por unanimidade em discussão única e votação em bloco. Não havendo mais matérias a serem votadas na ordem do dia, passa o uso da palavra no horário de explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que chame os vereadores por ordem de inscrição. Vereador Miguel Florentino Borelli. Alô, alô. Alô, tá ouvindo? Bom, boa noite a todos. Só quero mandar um recado rapidinho para o pessoal, para os departamentos aqui de Luiz Antônio. Agora veio para cá já o projeto Aloa, né? A gente já está lendo ela. Acho que até dezembro a gente tem que aproveitar. Até dia 15, né? Até 15 de dezembro. Vai ter uma audiência pública, né? Tem audiência pública aí para a população vir acompanhar. Agora começa o detalhamento de onde o Rodrigo começa de fato, né? A gestão dele mesmo, não que não seja até agora, né? Para 2022, onde que vai gastar o orçamento de Luiz Antônio. Então, assim, eu queria, já fizemos aqui, já trouxemos para cá uma solicitação para o Executivo, endereçada a todos os departamentos. Nós trouxemos para essa casa esse ano uma inovação, que é a emenda impositiva, que foi aprovada aqui pela casa, onde nós, cada vereador, temos aí uma receita, né, para a gente direcionar para o Executivo para ele fazer no ano. Então, eu queria reforçar com eles, com o pessoal do departamento, para que eles nos tragam as suas demandas. Só para vocês entenderem, pessoal do departamento, cada vereador aqui dessa casa, com a emenda impositiva, vai ter algo em torno de R$100 mil, ou bem próximo a isso, para poder investir no município, assim, através de indicações dele. Lembrando que 50% disso é para a saúde de forma obrigatória. Ou seja, tem R$100 mil, cada projeto, cada emenda que nós fizermos aqui, 50 mil tem que ser destinado à saúde. O outro 50 mil é livre para todos os departamentos. Então, assim, eu só quero reforçar os departamentos para esse primeiro ano e também o pessoal dos bairros, tragam suas demandas para a casa aqui de Luiz Antônio, para a Câmara, exatamente para a gente poder fazer as emendas da LOA, né, que é o orçamento anual, para a gente já poder executar durante o decurso do ano de 2022. Era isso, presidente, o recado. Obrigado. Vereador, por favor, frase sobre que também podemos juntar essa verba e conseguir fazer uma obra maior para os bairros. Exatamente. Então, pode frisar. Já que Vossa Excelência me permite, vamos lá. Essa emenda impositiva, como eu disse, cada um vai ter lá, vamos tratar de números redondos aqui, R$100 mil. Mas vamos supor, presidente, que tenhamos que construir uma unidade de saúde no São José. Um exemplo. Para esse primeiro ano, precisa de comprar um lote. A prefeitura não tem, vamos comprar um lote. O lote custa R$200 mil. Um exemplo, tá? Não quero aqui inflacionar e nem nada o loteamento lá. A minha emenda, eu não consigo fazer isso sozinho. Mas eu posso conversar, a gente conversa aqui, vou falar, ô Pedro, você consegue destinar aí 25 mil? Ah, consigo. Marisa, todo mundo, deu certo. Juntou, todo mundo, deu 200 mil, compra o lote. Lembrando que isso é por ano. No ano seguinte, tem de novo o orçamento, nós teremos todo esse recurso para reinvestir. Então, assim, além das emendas individuais, nós podemos juntar as forças para fazer projetos mais interessantes e maior para a população de Luiz Antônio. Isso eu estou falando saúde, esporte, infraestrutura, desde praça, tudo que foi investimento, gasto,
prefeitura, o pessoal, a população e os departamentos têm que ter essa percepção de valores que nós podemos investir. Obrigado, presidente. Agradeço. Marcos Simão Petroni. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, os municípios que nos assistem. É rápido o que eu vou dizer. É sobre 3 projetos de minha autoria. Sobre um é o Banco de Alimento Municipal. Porque todos nós sabemos que dá para reaproveitar muita coisa. E certas pessoas têm um pouco menos, outras têm um pouco mais. E, na realidade, o comércio também pode fazer um aproveitamento, supermercado, outros estabelecimentos em conjunto. E também tem muitas trocas de móveis, né? Que as pessoas chamam alguém para se comprar, mas eles pagam o móvel usado, compra por mixaria e vende caro a classe que mais necessita. Então, se todo munícipe, todos nós, né, que somos munícipes, pusermos a mão um pouco na consciência e lembrar que tem o próximo, eu acho que o nosso município vai criar um banco forte. Porque nós temos indústrias de portes bons, pessoas com corações abertos para ajudar. E sendo um projeto legalizado, controlado pelo município, né, com pessoas experientes, que vão ser os funcionários da quadra da parte social, eu acho que dá para fazer um bom trabalho. Então, por isso que eu conto com o apoio de todos vocês e que o prefeito sancione esse projeto, que eu acho que é um projeto bom para todos nós, né? A data da conscientização oficial da Semana da Lei da Maria da Penha é uma data comemorativa, principalmente para as mulheres que já passaram por alguma agressão, né? É muito mais importante para aquelas que não passaram, que todas se sensibilizem e lembrem daquelas que sofreram algum tipo de agressão, algum tipo de assédio, algum tipo de transtorno. E já tem aquele projeto Sinal Vermelho, né? Tem um projeto de vocês também, juntando todos, acho que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho junto com a ajuda das autoridades, né? Polícia, executivo, próprio pessoal que queira se envolver nisso. E um projeto interessante aqui, que eu achei muito interessante nesse tudo, é o projeto sobre o câncer, né? Que é um projeto Viver e Vencer. Que muitas vezes, quem não passa por isso pensa que é só vencer ele. Mas vem aquele problema, a depressão, a falta de autoestima, né? Quando se olha, ele deixa alguma sequela, acaba se machucando a família toda, os amigos. Então é uma hora que a pessoa precisa de muito apoio. E muitas vezes, não é por falta de não querer apoiar, é que a própria família não está preparada para isso. Então, tendo as pessoas qualificadas na ajuda, reunindo o pessoal, né? Reunindo os familiares, os amigos, então dá para fazer um trabalho melhor. As orientações na hora certa de remédio, porque muitas pessoas não conseguem distinguir. Eu lembro quando minha esposa trabalhou no agente comunitário, um dia eu cheguei e ela estava com a caneta marcando número no remédio. Aí eu falei, ué, Valéria, para que você está fazendo isso? Ah, é que tem um senhorzinho lá que ele não consegue acompanhar as datas, então eu numero para ele com as horas. Então isso me marcou muito, olha que faz tempo, hein? Foi 2006, né? E então, com a ajuda, a pessoa consegue superar aquela tristeza, aquela depressão, aquela hora que parece que todo mundo está olhando para ela. Então, eu acho que é um projeto muito bom também. E, como que se diz, eu conto com esse projeto que deverá ser aprovado, né? E eu conto com a ajuda de todos e peço a todos que todos participem, na hora que estiver tudo pronto. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer o uso da palavra e nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus, a presente sessão está encerrada. Próxima sessão ordinária será dia 27/10/2021.
Informo aos nobres vereadores que o balanço está disponível na secretaria. Eu agradeço e tenham uma boa noite a todos.